Oi, gente. Tudo bom? Cheguei na página 100 de Pocahontas, então vamos à tag. Bom, a primeira frase da página 100 é: enquanto remavam rio acima, os homens começaram a falar do passado na Inglaterra, antes de sonharem em tentar ganhar fortunas em um mundo novo. Mas Smith gesticulou para que eles se calassem, pois ele precisava ser capaz de escutar qualquer ruído que indicasse a proximidade de um ser humano. Bom, do que se trata o livro? O livro vai contar a história original da Pocahontas, aquela princesa da Disney que na verdade é uma índia, e a gente vai saber o que realmente aconteceu entre ela e o John Smith. Bom, o que eu estou achando até agora? Ele tá levemente parado, mas era de se esperar, porque afinal de contas é uma história cheia de nuances. Mas eu tô gostando. Agora que chegou o John Smith, a gente já conhece um pouquinho mais da Pocahontas e tudo. Já sabemos do que ela é capaz, então ficou mais fácil. Bom, o personagem principal são dois. Até o momento só teve exploração, por enquanto, da Pocahontas. E a Pocahontas é maravilhosa. Ela vai muito além do que a gente imagina. E nesse aspecto é muito parecido com o desenho da Disney. Mas por enquanto só isso que é parecido, como é a Pocahontas. Ai, gente, eu não marquei nenhum quote. Nenhum mesmo. Nossa. Então não temos nenhum quote favorito. Sim, vou continuar lendo, porque é um livro de 300 páginas, então, tipo, não tem por que parar agora, só se estivesse muito ruim. E a última frase da página 100 é: então é guerra, gritou Smith, e quando um jovem guerreiro, adiantado em relação aos outros, parou para mirar. E agora a gente chega naquela parte em que a Pocahontas provavelmente vai salvar o John, mas pelo que eu sei da história original, ela realmente não salva nada dele. É totalmente diferente do que a gente viu no desenho. Então, aguenta aí, que na resenha eu conto pra vocês as diferenças. Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Pocahontas. Ai, gente, quem aqui gosta do desenho da Pocahontas? Quem aqui ama a Pocahontas, ama a árvore, ama aquele bichinho fofo que gosta de biscoito? Ama as músicas, ama tudo aquilo. Eu amo. Só que eu preciso contar uma coisa pra vocês. Nada daquilo é o que realmente aconteceu. Nada daquilo é o que realmente é a história original, que eu tenho aqui em mãos, graças à editora Wish. É o que realmente aconteceu. Mas não fiquem tristes. É muito bom a gente conhecer a história real e ter essa nostalgia do que a Disney trouxe pra gente em forma de princesa, em forma da Pocahontas, que é um dos desenhos mais icônicos da Disney. Bom, aqui a gente vai, lógico, acompanhar a história da Pocahontas, que é uma indiazinha com cerca de 11, 12 anos, no máximo 13, quando a história começa. Só que ela é a filha preferida do cacique. Então ela tem algumas regalias e ela interpreta o mundo de outra forma por causa disso. Ela é o tipo de pessoa que é literalmente muito à frente, não só do seu tempo, mas também do seu povo. E ela sai pra caçar, ela é super corajosa. Em alguns momentos ela, inclusive, fala que ela escuta e conversa com os animais, que ela consegue acalmar feras que são extremamente perigosas. E isso é mostrado na história, ela acalmando um filhotinho que está preso numa armadilha e extremamente machucado, e está extremamente arisco, extremamente agressivo. O irmão dela tenta chegar próximo e ele é atacado, e quando a Pocahontas chega, ela realmente tem esse dom de conseguir acalmar as feras, de conseguir conversar com os animais e com as pessoas. Ela realmente é muito diferente de todas as índias que são mostradas aqui pra gente. E a gente vai acompanhar ela crescendo até o momento em que um grupo de exploradores ingleses, a mando do rei, chegam ali nas terras da tribo dela. Eu não vou saber o nome não, porque é muito difícil não, tá? Mas é muito difícil. Muito difícil os nomes das tribos aqui, porque são muitas tribos, tá? Mas ele vai chegar lá.
E quando eles chegam lá, lógico, eles são recebidos a ferro e fogo, porque afinal de contas eles estão invadindo uma terra que não lhes pertence, uma terra que há muitos anos é povoada por essa tribo, e eles só param de agredir os ingleses no momento em que um deles é ferido gravemente, não diria, mas para eles, com o conhecimento médico que eles têm e o acesso que eles têm à medicação e tudo, né, ali dentro da tribo, tudo natural, e espíritos e coisas assim, eles param, só que eles não param com a tocaia, o que significa que o navio só tem suprimento para se manter vivo, água, comida e todo esse tipo de coisa com que está dentro do navio, porque eles não conseguem sair além da onde eles resolveram construir a vila deles. Quando eles percebem que eles vão ser atacados a todo custo, eles realmente fazem um forte, igual no desenho, constroem um forte ali, um muro de madeira ao redor da vila, mas mesmo assim eles precisam fazer incursões dentro da floresta para que eles consigam se alimentar e para que eles consigam se manter vivos. E é numa dessas incursões que o Jon acaba chegando na tribo da Pocahontas e acontece aquela cena icônica que a gente já viu no desenho várias vezes, que é a cena em que a Pocahontas protege o Jon. A grande diferença entre o desenho e a história original nesse caso é que os dois não se apaixonam, tá? A Pocahontas lança mão de uma tradição da tribo que faz com que ela reclame o prisioneiro para si. Então ela acaba tendo como obrigação cuidar do Jon e fazer com que o Jon entenda quais são os costumes da sua tribo para que ele possa viver ali dentro. Ela tem essa ideia após ela ver uma das anciãs reclamar um prisioneiro, que era um garoto de uma outra tribo, como seu filho. E a única exigência, né, dos líderes da tribo ali é que o rapaz entendesse como eles vivem e respeitasse a maneira como eles vivem. O Jon, então, acaba sendo considerado irmão da Pocahontas, o que faz com que ele não possa ter nenhum tipo de relacionamento com a Pocahontas. Isso fica muito claro. Mas ele acaba tendo uma doença que o pajé da tribo não tem conhecimento, uma doença de branco, né, que é como a gente acaba sempre interpretando. E ele, então, é mandado de volta para a Inglaterra para que ele possa se curar, porque, afinal de contas, ele é um dos maiores exploradores ali da época. Ele faz isso, vai embora, e nesse meio tempo, a Pocahontas se oferece para ir morar na vila dos ingleses, que está sendo construída ali. E quando ela faz isso, ela aceita se tornar uma deles. Então ela vai aprender os seus costumes, ela vai aprender a se vestir, a falar, a se portar como uma dama inglesa, ela vai se casar com um homem de alta patente, vai ter filhos, vai ter uma vida normal dentro daquela vila ali próximo à família dela, nunca muito distante. E ela, então, um belo dia, chega a hora de ela ir para a Inglaterra para conhecer a rainha e o rei. E ela vai, e quando ela chega ali na Inglaterra, uma das primeiras pessoas que ela tromba é o Jon, e ela fica sabendo que sim, ele sobreviveu, e tudo o que aconteceu e o que vai acontecer depois desse encontro dela com a nobreza inglesa e tudo, porque ela é como se fosse uma peça de museu, porque ela é uma selvagem, apesar de tudo o que ela fez para se tornar uma igual, o que ela fez para salvar um dos seus grandes exploradores. As pessoas são gratas por ela ter salvo o Jon, por ela ter arriscado a própria vida, por ela ter ido contra o pai dela e ter ido contra a tribo, mas eles mesmo assim não a encaram como uma igual. Gente, é simplesmente maravilhosa essa história. Assim como Bambi não é uma história, apesar de ser curto o livro, não é uma história que dá para sentar e ler numa tacada só. A gente precisa se adaptar com o mundo, com a época, com os costumes ali, com
a maneira como eles reagem ao mundo que está ao redor deles. Então não é algo simples nem fácil de ler, mas é extremamente gratificante. É muito bom a gente conhecer esse tipo de história, principalmente porque no caso da Pocahontas não é uma fábula, não é um conto de fadas, ela realmente existiu. E no final do livro aqui a gente tem alguns documentos históricos, algumas transcrições, na verdade, de documentos históricos, que provam sim que John Smith e Pocahontas existiram, que sim, que a Pocahontas se casou, que a Pocahontas se converteu e que ela realmente foi uma heroína e que ela realmente foi contra ao que o pai dela acreditava, ao que a tribo dela acreditava, para salvar uma pessoa que ela nunca tinha visto, uma pessoa que estava ameaçando a vida dela e a vida de todos os que estavam ali, porque ninguém sabia o que poderia acontecer se a vida do John Smith fosse preservada. E mesmo assim, ela enfrentou a tudo e a todos para que ele ficasse vivo, para que o pai dela não cometesse uma injustiça de assassinar uma pessoa apenas por ele ser diferente deles e por fazer parte, por assim dizer, de uma tribo diferente da deles. Ai, nem preciso dizer que eu me apaixonei por essa história, tá bem na cara, né? Mas eu recomendo muito que vocês leiam, que vocês vejam qual é a história real e, assim como eu, se encantem também pela história real. Eu vou deixar o link para compra se eu lembrar, vocês me cobrem se eu não lembrar, tá bom? Lá no site da Wish. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!